Olá, meu nome é Isabela Rubio, eu sou estudante de Biologia da Unesp de Botucatu e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos impactos ambientais, ou seja, como é que nós desequilibramos os biomas brasileiros. Então, nessa sequência de videoaulas, a gente falou um pouquinho a respeito da nutrição do organismo e hábitos alimentares, falou também a respeito do consumo consciente da reciclagem, da forma, estrutura e movimentos da Terra, falamos da diversidade de ecossistemas e hoje a gente vai falar a respeito dos fenômenos naturais e dos impactos ambientais. Na próxima microaula, a gente vai falar um pouco sobre o efeito estufa. É importante pontuar que a diversidade de ecossistemas está intimamente relacionada com os fenômenos naturais e impactos ambientais. Por quê? Porque é literalmente uma sequência de videoaulas desse tema, que fala, nessa parte 1 da diversidade de ecossistemas, retrata um pouquinho a respeito das características de cada bioma e como diferenciá-los, e nessa parte 2 fala um pouco sobre a biodiversidade brasileira e os animais específicos de cada bioma, e começa a fazer a introdução para essa aula que a gente vai abordar aqui hoje. Esses fenômenos naturais e os impactos ambientais estão intimamente relacionados com o nosso impacto dentro desses biomas e quais as consequências disso, e por isso é legal dar uma olhada na aula 1 e na aula 2 a respeito dessa diversidade de ecossistemas. E se você está aqui, você pode estar se perguntando para que serve esse material. Esse material foi elaborado para ser um material complementar, para servir como forma de estudo, de revisão, e até mesmo como um resumo da matéria, para você ter com você, caso um dia você precise utilizar, ou até mesmo revisar algum assunto. Bom, você já imaginou? Já imaginou que a extinção e a diminuição da diversidade biológica poderia afetar na nossa vida? Bom, tem uma frase que eu gosto bastante, que é chamada de efeito borboleta. Ela diz que um evento, por menor que seja, pode alterar significantemente o curso natural das coisas. E uma borboleta bate as asas em Pequim, em São Paulo, e um tufão atinge Pequim. Ou seja, o fato da borboleta bater as asas faz com que haja uma outra consequência em Pequim. Então eu gosto dessa frase, né? Essa borboleta que bate as asas em São Paulo e um tufão atinge Pequim, né? Ela só para mostrar a força da natureza e a força da nossa ação sobre a natureza. Então, tudo que acontece tem uma consequência, seja ela pequena, seja ela grande, seja um bater de asas de borboleta. Então, assim, é só para exemplificar a seriedade, né, com que a gente precisa encarar esse tema. E aí a gente entra no tema propriamente dito de desequilíbrio ecológico. Bom, aqui vocês conseguem perceber que há uma cadeia alimentar em que todos são muito importantes, e qualquer diferença aqui nessa alimentação vai causar um desequilíbrio ecológico muito grande, ou seja, o gavião é o maior predador das cobras. Então, se não há gavião, aumenta a população de cobras, que vai se alimentar mais dos ratos, e esses ratos, por sua vez, vão deixar os gafanhotos livres, porque são os ratos que se alimentam dos gafanhotos. Esses gafanhotos, em contrapartida, podem destruir plantações, causar prejuízo ao homem e etc. Então, isso é só um exemplo para mostrar como qualquer mudança nessa cadeia alimentar pode impactar completamente o equilíbrio em questão. E aí a gente se pergunta, o que afinal é um impacto ambiental? O impacto ambiental é caracterizado por uma alteração causada no meio ambiente devido à ação antrópica, ou seja, devido à ação humana. Então, qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia, resultantes das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde,
as atividades sociais e econômicas, a biota do local, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Então, é importante pontuar que eu coloquei aqui, né, até em negrito, que esse impacto ambiental está diretamente relacionado às atividades humanas. Por que é bom diferenciar isso? Porque fenômenos naturais são diferentes de impactos ambientais. Enquanto os impactos ambientais estão relacionados à atividade humana, os fenômenos naturais, como já diz o nome, fenômeno natural, não podem ser caracterizados como impactos ambientais, porque eles são as tempestades, as enchentes, os terremotos, os incêndios florestais, por causa natural e etc. Pode ser que a ação humana ela intensifique alguns fenômenos, mas esses fenômenos naturais eles não podem ser considerados impactos ambientais, por conta da definição. E se você pesquisa, se você estuda um pouquinho sobre isso, você começa a perceber que existem diversos tipos de impactos ambientais. Existe aquele impacto ambiental positivo, com a melhoria da qualidade de um fator ou parâmetro ambiental, o negativo, que ele ocasiona danos à qualidade ou algum fator da natureza, o direto, que é relativo à causa e consequência, e o indireto, que é uma reação secundária ou em relação à ação ou parte de uma cadeia de reações, como, por exemplo, a gente pode analisar em uma cadeia alimentar, que é uma cadeia de reações que leva, por exemplo, à falta de uma espécie, que ocasiona diversas outras questões. Então, apenas para relembrar, eu trouxe aqui para vocês, já que a gente está falando de bioma, de impacto ambiental, seria interessante relembrar a diferença entre bioma e ecossistema. Ecossistema é uma parte menor, é uma unidade menor. Os biomas abrigam os ecossistemas, porque os ecossistemas é o conjunto dos organismos, mas o ambiente físico em que eles se encontram. Já os biomas estão relacionados à vegetação e algumas características similares de uma grande área. Então, existem muitos biomas, existem muitos ecossistemas dentro de biomas. Por exemplo, aqui a gente consegue ver que existem muitos ecossistemas comparados aos biomas. Por quê? Porque dentro de um bioma pode ter mais de um ecossistema. Se a gente compara os ecossistemas, a gente pode ver que há a floresta amazônica, a zona dos cocais, a caatinga, o Campos Cerrados aqui, o Pantanal, a Mata Atlântica, os manguezais aqui nessa zona mais costeira, os pampas e a Mata das Araucárias. Aqui, analisando o mapa de biomas, a gente vê que a situação é um pouco mais diferente. A gente vê o bioma da Amazônia, a gente vê o cerrado aqui nessa área, não há mais essa separação como é feita aqui nos ecossistemas, há um agrupamento aqui de ecossistemas dentro desse bioma do cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pampa e, por fim, o Pantanal aqui no canto. E se você quiser relembrar também a respeito de como caracterizar os biomas, vocês podem acessar a aula, que é chamada de Diversidade de Ecossistemas, Biomas e Ecossistemas, parte 1. Mas afinal, né, quais são os impactos ambientais nos biomas brasileiros? Bom, os principais impactos ambientais são o desmatamento, as queimadas, a chuva ácida, a poluição, o derramamento de petróleo, o aquecimento global e a expansão das fronteiras agrícolas e de agropecuária. Vou falar um pouquinho de alguns dos principais problemas dentro de cada bioma. Na Amazônia, eu trouxe até um infográfico aqui para vocês, existem muitos casos de desmatamento
sendo registrados. Esse sistema de alerta de desmatamento é de fevereiro de 2021, e você consegue perceber a seriedade da situação, em que esse sistema de alerta, ele diz aqui que esse sistema detectou 179 quilômetros quadrados de desmatamento da Amazônia Legal, um aumento de 74% em relação a fevereiro de 2020. Aqui, esse ponto, essa linha azul, está relacionada à faixa da Amazônia Legal, nesse território. E aqui é o bioma Amazônia, de forma geral. E todas essas bolinhas são a degradação de fevereiro de 2021. Houve um aumento muito grande de desmatamento da Amazônia Legal, uma área que não poderia acontecer isso, e cada vez mais tem menos vegetação nativa, e cada vez mais isso está acontecendo. E quais as consequências disso, né? Quais são os impactos disso, junto com o desmatamento e as queimadas na Amazônia? Isso gera a destruição da vegetação, tanto por esse desmatamento, quanto por essas queimadas, a formação de um solo improdutivo, porque quando você queima, você retira alguns compostos do solo que poderia ajudar na produtividade desse solo, dessa terra, e também a perda da fauna e da flora, porque uma perca da fauna e da flora, porque os animais, a vegetação, eles não aguentam muitas vezes. Eu não coloquei aqui, mas há imagens bem fortes dos animais que estavam nesses locais, dos animais prejudicados com essas queimadas na Amazônia. Então é uma coisa séria, é uma coisa que a gente precisa começar a prestar atenção. Isso impacta diretamente no nosso dia a dia. Se vocês perceberem, a gente está tendo muita mudança climática ultimamente. Então, extremos de temperatura, isso também está relacionado a essa destruição da vegetação, a todo esse desmatamento registrado. E também, como eu havia comentado, também há esse agravamento do efeito estufa e aquecimento global, porque olha toda essa fumaça. Há uma emissão imensa de dióxido de carbono que, além de prejudicar o efeito estufa e agravar o efeito estufa e o aquecimento global, também causa problemas respiratórios. Aqui eu trouxe duas notícias para vocês, falando da Amazônia Legal, da Amazônia, das queimadas na Amazônia, sendo que a Amazônia tem um total de queimadas acima da média histórica em agosto, aponta dados do INPE, e isso já em 2020. Aqui em 2021, já retrata que a Amazônia tem o maior número de focos de queimadas nos últimos 14 anos para o mês de julho. Então, o que está acontecendo? Será que é simplesmente queimada acidental? O que está acontecendo? A gente precisa ficar atento. Falando um pouquinho do cerrado, eu havia comentado sobre as características do cerrado na outra aula, então a gente não vai abordar isso aqui hoje. Mas estima-se que em 30 anos já não vai mais existir esse cerrado brasileiro, porque há um intenso desmatamento, a agricultura está se expandindo, há muito fogo e queimada também lá, e há um crescimento populacional e uma ocupação irregular. Então, cerca de 80% dessa região já foi modificada pelo homem por essa expansão agropecuária que eu comentei, por essa expansão urbana e a construção das estradas. E dessa porcentagem, 40% possuem conservadas parcialmente suas características antigas. E desses outros 40%, esses outros 40% eles já estão totalmente degradados. Somente 19,15% da vegetação se encontra em bom estado. Eu até comentei em outro momento que a Mata Atlântica ela tem apenas 10% da sua área nativa hoje em dia. E aqui não está muito diferente no Cerrado, porque tem 19,15% da vegetação nativa em bom estado. Falando da Mata Atlântica, eu havia falado 10%, mas eu peguei até um dado mais atualizado aqui para fazer essa aula,
que hoje a Mata Atlântica possui apenas 7,84% da sua vegetação original. Olhem isso aqui, olhem essa foto. Além de tudo isso, a agricultura, a abertura de ferrovias e rodovias, a construção e expansão de cidades, a implementação de indústrias, mas eu trouxe um adendo aqui, de que há um intenso comércio ilegal de espécies nesse bioma. Os problemas que são vistos na Caatinga, no bioma da Caatinga, que são agravantes da desertificação, é a destruição da vegetação nativa. Aqui vocês conseguem ver a foto. E qual que é o motivo disso ocorrer, né? Seria o consumo de lenha e carvão para fins energéticos, principalmente de madeira oriunda do desmatamento ilegal. Então você vê aqui na foto, né, todas as árvores cortadas, você vê como essa área está devastada e como a gente está influenciando cada vez mais esses biomas de forma ilegal e de forma não controlada. Também temos o bioma Pampa, e neste bioma, o maior problema é o desmatamento. Este desmatamento ocorre pela expansão da fronteira agrícola com a prática da monocultura. No caso do bioma Pantanal, também há grandes focos de queimada. O fogo, eu peguei uma notícia aqui para vocês, dizendo que o fogo consome 261,8 mil hectares do Pantanal em 2021. A área devastada é a maior que a média histórica. Então, todos os biomas, de forma geral, eles estão sofrendo pela ação do homem. Além disso, eu também trouxe um adendo para vocês a respeito do derramamento de óleo. A contaminação por óleo no Nordeste deixará sequelas no ecossistema marinho, na saúde e na economia local. Essa notícia é bem interessante, fala a respeito de todas essas consequências da contaminação pelo óleo. Aqui eu trouxe uma foto que vocês conseguem ver esse derramamento nas praias. E também há aqui uma notícia de como é feito esse combate a essas manchas de óleo. Como é difícil, né? Então, o números aqui apresenta números e técnicas da luta contra as manchas de óleo que atingem mais de 200 praias do Nordeste. Então, aqui, em 28 de outubro, foram coletadas resíduos de 1.027 toneladas desses óleos, sendo que esses óleos foram coletados por navios, por aviões, por helicópteros e por empregados e servidores. Então, houve uma força-tarefa para limpar essas praias do Nordeste desse derramamento de óleo que houve há um tempo atrás. E aqui também, para falar um pouquinho da influência do homem, isso não não sei se vocês se lembram, mas desse caso do desastre de Mariana, mas isso não é um caso natural que ocorreu, não foi uma fatalidade da natureza, isso foi uma falha humana. E se vocês olharem, a lama da barragem que foi rompida, ela pegou todo o perímetro, destruiu casas, matou pessoas, destruiu completamente a fauna e a flora da região. E tem até uma notícia que fala dessa tragédia de Mariana. Essa notícia é de 2020, fala que em 5 anos não há julgamento ou recuperação ambientais. 5 vidas contam com os impactos no período. Então, essa é uma notícia, uma reportagem do G1, falando a respeito desse desastre de Mariana, e de como 5 anos depois ainda não há nenhuma recuperação ambiental da área, porque ela foi completamente devastada. E para entender um pouquinho mais sobre o que aconteceu, eu trouxe aqui um trecho de uma reportagem que fala, né, que em 5 de novembro de 2015 ocorreu o pior acidente de mineração brasileira. Foi um acidente, então, de mineração brasileira que ocorreu em Minas Gerais e ocorreu, na verdade, um rompimento
de uma barragem chamada Fundão, da mineradora Samarco, que é controlada pela Vale e pela BHP Billiton. Então, esse rompimento, ele provocou uma enxurrada de lama com diversos outros resíduos, que devastou o distrito de Bento Rodrigues, deixou um rastro enorme e uma destruição enorme à medida que avançava pelo Rio Doce. E um estudo que foi feito a respeito do caso mostrou que havia uma presença de lama no ponto da ruptura da barragem, onde deveria haver apenas areia. E essa é uma das causas do colapso dessa barragem, que ocorreu dia 5 de novembro de 2015. Então, vocês conseguem perceber que faltou fiscalização, faltou uma melhor análise da situação. Isso não foi uma fatalidade da natureza, isso foi uma falha humana, e isso foi, talvez a gente pode até dizer que foi uma forma de analisar como a ambição do homem frente a isso, porque o problema, pelo visto, já havia sido identificado e não foi relatado, não foi corrigido, e olha só o que a gente viu por aqui. Também há um desastre parecido, com os motivos parecidos, chamado desastre de Brumadinho, também em Minas Gerais, e eu trouxe aqui algumas fotos para mostrar para vocês. Foi um pouco menos intenso que o desastre de Mariana, mas ocorreu, foi um dos maiores desastres também de ruptura de barragem, foi uma coisa muito séria. É só a gente analisar o quanto de animais foram arrastados, a vegetação, como ela foi devastada, e isso é muito difícil de ser recuperado, principalmente porque existem animais que são endêmicos da área, estão apenas em uma região. Aqui também foi visto como negligência. Eu trouxe uma matéria do Agência Brasil falando que a negligência causou a tragédia de Brumadinho. Coloquei o link aqui para vocês. E também coloquei uma reportagem que analisa o caso, e fala que um painel de especialistas contratado pela mineradora informou que a barragem que rompeu em Brumadinho, ela rompeu quando os rejeitos sofreram uma súbita e rápida perda de resistência, fenômeno conhecido como liquefação estática, conforme relatório sobre as causas do rompimento. Então, de acordo com esses especialistas, esse rompimento ocorreu devido à deformação da estrutura da própria barragem. Então, eles apontam que ainda uma redução de resistência em determinadas áreas da estrutura devido à infiltração das chuvas fortes, o que não deveria acontecer, que haviam caído nas regiões nos dias anteriores à tragédia. E é bom a gente analisar. Eu espero que vocês entrem depois nesses sites para ler, para analisar como isso ocorreu de uma forma mais completa. Aqui a gente não tem tempo, mas é interessante entrar em contato com isso e analisar até onde vai as empresas com seus projetos e quais são os limites do desenvolvimento. Então, são reflexões a serem feitas. De forma geral, todas as consequências, seja para todos os biomas que a gente abordou aqui hoje, as consequências abrangem a extinção de espécies animais e vegetais, a escassez de água, o processo de desertificação de solos, porque, como eu falei, quando você queima solo, você perde um monte de minerais, você perde algumas substâncias que são benéficas para a produtividade do solo. Então, se você queima de determinada forma, não há como plantar de novo, não há como ser um solo fértil novamente. E também há uma mudança no regime climático, o assoreamento dos rios, uma diminuição na qualidade de vida da população e a intensificação do efeito estufa. O efeito estufa a gente vai abordar em uma próxima aula, em uma próxima microaula, e essa intensificação do efeito estufa ocorre porque com essas queimadas há uma intensa liberação de gases que prejudica completamente
o efeito estufa, que prejudica não. O efeito estufa, ele é essencial para a vida, mas que agrava e acaba aumentando a temperatura da Terra. E é essa estreita relação que eu queria falar para vocês, entre a temperatura e essas mudanças, essas queimadas, né? Então, eu trouxe uma matéria aqui que fala sobre essa estreita relação entre as mudanças climáticas e o aumento de eventos extremos. Então, há uma maior frequência de eventos severos, como as chuvas intensas, as inundações, e esses eventos extremos, eles sinalizam a necessidade de rever modelos de desenvolvimento. Por quê? Porque a ação do homem, ela tem provocado uma mudança rápida na temperatura do planeta, que pode provocar alterações que são importantes para o homem e para todas as outras espécies. Então, eu tentei trazer um pouquinho para vocês a respeito dessas consequências e é difícil abordar tudo em uma aula, mas eu queria mostrar para vocês como o homem, como a gente está interferindo no meio ambiente. Então, a gente precisa estar ciente disso, saber o que está acontecendo. E também é interessante refletir a respeito dessas relações entre a mudança climática, os eventos extremos e toda essa devastação da nossa vegetação nativa. Se você tiver alguma dúvida, você pode me contatar pelo e-mail rubiosabela05@gmail.com. Muito obrigada pela atenção.